Olá, meus amores, meus pequenos. Vamos dar início a mais uma aula com a tia Elizabeth. Hoje iremos iniciar com matemática, revisão do quarto bimestre. Vamos com a tia para os conteúdos a serem revisados. Temos aí o quantas vezes, da página 4 a 9 do livrinho Manual do Aluno de vocês. Neste conteúdo vamos trabalhar a multiplicação, vamos revisar a multiplicação. Quanto custa da página 10 a 13. Neste conteúdo vamos estar revisando, o sistema monetário brasileiro. Traçando figuras da página 16 a 18. Vamos estar aí trabalhando as figuras planas. Pesquisando e organizando informações em uma tabela das páginas 19 e 20. A ideia de repartir em partes iguais das páginas 23 a 29. Nesse conteúdo vamos estar vendo aí a divisão, a ideia de dividir. Par ou ímpar. Página 32 e 33. Neste conteúdo vamos estar revisando os números pares e os números ímpares. E por último, pesquisando e organizando informações em um gráfico. Páginas 36 a 38. Vamos lá revisar os conteúdos um a um. Quantas vezes? Multiplicação é uma das 4 operações básicas da aritmética. Consiste em uma adição sucessiva de um mesmo número produzindo um resultado que chamamos de produto. O símbolo da multiplicação pode variar. No entanto, tem o mesmo sentido, seja asterisco, x ou ponto. Numa operação, utilizando a multiplicação, o multiplicador e o multiplicando são chamados de fatores, e o resultado é o produto resultante da multiplicação. Exemplo, 2 vezes 3 é igual a 6, ou 3 vezes 2 é igual a 6. Mesmo que eu mude o multiplicador e o multiplicando de ordem, os fatores de ordem, o resultado do produto é o mesmo, tá? Por mais que eu mude a ordem, o resultado será sempre o mesmo. Por isso que eu trouxe o exemplo de 2 vezes 3 é igual a 6 ou 3 vezes 2 é igual a 6. Tá bom? Lembra aí, vai anotando. Quanto custa? Um sistema monetário é um conjunto de regras e instituições cujo objetivo é organizar a moeda em um determinado espaço monetário. No Brasil, o dinheiro existe em forma de moedas e cédulas. O nome da moeda brasileira é o real. Não esqueçam, tá? O nome da moeda brasileira é o real. E no Brasil, o dinheiro existe em 2 formas: moedas e cédulas. Moedas de 5, 10, 25, 50 e R$1. E as cédulas temos de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e agora 200. Tá? São as cédulas, as notinhas em papel. Traçando figuras. A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais, ou seja, 2 dimensões. Figuras bidimensionais são figuras que contêm 2 dimensões. Na geometria, as formas mais conhecidas de figuras planas são círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, hexágono, pentágono e paralelogramo. E também temos o losango, tá? Então, quais são as figuras planas? Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo e losango. A tia juntou aí as 2 informações, os 2 conteúdos, tabelas e gráficos, Vimos que vamos estar revendo aí, revisando, como organizar informações em tabelas e gráficos. Então, a tia juntou os 2 conteúdos para revisar. Os gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabela quando se realiza pesquisas estatísticas. Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seus aspectos temporal. Vamos para mais um conteúdo, A ideia de repartir em partes iguais. Aí estamos trabalhando a divisão. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. Exemplos: 6 pirulitos dividido por 2 crianças é igual a 3 pirulitos para cada. Operação: 6 dividido por 2 é igual a
3. A tia trouxe o exemplo tanto por escrito quanto a operação em si. Tá? Então, 6 pirulitos dividido por 2 crianças é igual a 3 pirulitos para cada. Eu trouxe aí também 8 morangos. 8 morangos dividido por 2 conjuntos é igual a 4. 8 dividido por 2, 4. Explicando. A mamãe ursa pegou uma maçã e foi dividir para cada um dos seus 2 filhotes. Cada um receberá uma parte, ou seja, receberá a metade da maçã. Para obter a metade de uma quantidade, basta dividi-la por 2. Vamos para os números pares e os números ímpares. Todos os números que terminam com 0, 2, 4, 6, 8 é par, né? São os números pares. 0, 2, 4, 6, 8. Números pares. Números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9 são números ímpares. Então, todos os números terminados em 1, 5, 3, 7 e 9 são números ímpares. Vamos para a nossa atividade de revisão. Primeiramente, coloque o nome de vocês se identificando. Matemática, primeira questão. Complete corretamente o dinheiro. Complete corretamente. O dinheiro brasileiro existe em forma de... E aí você vai estar completando. Quais são as formas? Moeda e cédulas. O nome da moeda brasileira é o real. Não esqueçam. Segundo, desenho que se pede nas malhas pontilhadas. E aí ele pede um quadrado, um triângulo, um retângulo. E por último, uma casa. Mas tia, uma casa. Nesta malha você vai desenhar uma casa com mais de uma figura plana, ou seja, pode ser um triângulo e um quadrado, um quadrado e um retângulo, um círculo. Usem a ideia e a imaginação de vocês. Terceira questão. A turma da Anitta adora tomar sorvete. Observe os sabores escolhidos pela turma e depois complete corretamente a tabela. E aí vamos estar colocando em prática a tabela. E aí eu trago para vocês. Anitta gosta de baunilha, Emília chocolate, Ita chocolate, Zeca baunilha, Massaru chocolate, Otávio limão, Urbano chocolate, Dulce coco, Marina creme e Elias coco. E aí você vai estar completando a tabela, de um lado com os sabores e do lado com a quantidade de pessoas que preferem, tá? Por exemplo, chocolate, você vai lá, vai observar quem gosta tanto de chocolate e vai colocar 4. Então, chocolate 4. E aí vai completar com os outros sabores e com as quantidades corretas. E aí você vai responder as seguintes perguntas. Qual sabor teve maior número de preferência e qual sabor teve menor número de preferências? Na quarta questão, você vai desenhar o que se pede. Carrinhos em quantidades par e bolas em quantidades ímpares, tá? Então, carrinhos em número par, bolas em número ímpar. Desenha aí, coloque em prática os números pares e ímpares, trabalhando também assim as quantidades. Quinta questão. Distribua os elementos em partes iguais. Utilize o desenho. Em seguida, complete as sequências em quadrinhos. Então, eu tenho aí 8 navios, né? 8 barquinhos. E aí, você vai dividir eles em 2 conjuntos. Então, você vai desenhar 4 de um lado, 4 do outro. 8 dividido por 2 é igual a 4. Depois, você vem para de baixo, as borboletas. 12 borboletas dividido por 3. 9 tubarões, né? 9 tubarões dividido por 3, tá? Caprichem. Na questão de número 6, você vai mais uma vez trabalhar os números pares e ímpares. Você vai desenhar os carrinhos em números par e os carrinhos, as bolinhas em números ímpar, tá? Vocês vão estar repetindo a atividade, só que com quantidades diferentes. Se no outro você usou 2 e 3, agora você vai usar 6 e 9, tá? Muda aí, modifica a quantidade para continuar colocando em prática os números pares e ímpares. Sétima questão, volte ao exercício 3 e com os dados obtidos preencha o gráfico. Então, você vai voltar lá onde você preencheu a tabela e agora chegou a vez de preencher o gráfico, tá? Vai estar do lado a quantidade, os sabores do sorvete e embaixo a quantidade de pessoas, né? Os votos, de 1 a 10. E aí, você vai pintar o quadradinho conforme a quantidade de votos. O chocolate teve 4, teve 5, teve 6, então você vai pintar a quantidade de quadrinhos, tá bom? Observe as figuras e complete as operações. E aí eu tenho na letra A 2 conjuntos
de 2 tubarões. Então, 2 mais 2 é igual a 4, ou 2 vezes 2 é igual a 4. E aí você vai completar. 3 mais 3, ou 2 vezes 3. Letra C, 2 vezes 4. Letra D, 2 vezes 5. Letra E, 2 vezes 6. E letra F, 2 vezes 7. Meus amores, caprichem, tá bom? Coloquem em prática tudo que vocês aprenderam. Por hoje é só, encerramos por aqui. Quero deixar um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.